Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática Sociedade e Direito e as contribuições do texto hoje são do professor Paulo Nader, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esta temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. A própria constituição física do ser humano revela que ele foi programado para conviver e se completar com outro ser de sua espécie. A prole, decorrência natural da união, passa a atuar como fator de organização e estabilidade do núcleo familiar. O pequeno grupo, formado não apenas pelo interesse material, mas pelos sentimentos de afeto, tende a propagar-se em cadeia, com a formação de outros pequenos núcleos, até se chegar à formação de um grande grupo social. A lembrança de Ortega Y Gasset, ao narrar que a história registra, periodicamente, movimentos de querer ir-se, conforme aconteceu com os eremitas, indo para os desertos praticar a gamoné, solidão, com os monges cristãos, e ainda, nos primeiros séculos do Império Romano, com homens fugindo para os desertos, desiludidos da vida pública, não enfraquece a tese da sociabilidade humana. A experiência tem demonstrado que o homem é capaz, durante algum tempo, de viver isolado. Aqui a gente pode perceber que o texto apresenta uma visão intrigante sobre a natureza humana e sua propensão à sociabilidade. A partir da constituição física do ser humano, o autor argumenta que a nossa própria estrutura indica uma propagação para a convivência com outros indivíduos da mesma espécie. O autor também ressalta que essa unidade familiar não é apenas motivada pelos interesses materiais, mas também pelos sentimentos afetivos que se propagam de forma a culminar a formação de grupos sociais mais amplos. E assim a gente tem então essa primeira ideia que é repassada então pelo nosso teórico. Vamos então ao nosso próximo slide. O estado de natureza. É na sociedade que o homem encontra um ambiente propício ao seu pleno desenvolvimento. Qualquer estudo sobre ele há de revelar o seu instinto de vida gregária. O pretenso estado de natureza, em que os homens teriam vivido em solidão, originariamente, isolados uns dos outros, é mera hipótese, sem apoio na experiência e sem dignidade científica. O seu estudo, entretanto, presta-se a fins científicos, conforme revela Delvecchio. Através dessa hipótese se chegará, com argumentação a contrario, à comprovação de que fora da sociedade não há condições de vida para o homem. Acrescenta o mestre italiano que a mesma prática poderia ser adotada por um cientista da natureza, com relação, por exemplo, à lei da gravidade. Explicar as coisas do mundo, com a abstração desta lei, seria um meio de demonstrar a sua imprescindibilidade. O texto comenta e apresenta uma visão sobre a importância da sociedade no desenvolvimento pleno do ser humano. A ideia de um estado de natureza em que os indivíduos vivenciam inicialmente uma solidão de isolamento rejeitada como uma hipótese sem base de experiência real, sem a validade científica e substancial. O autor também argumenta que o estudo desse conceito serve, efetivamente, no entanto, a propósitos científicos, como sugere Delvecchio, que vai efetivamente trazer essa perspectiva para nós dentro desta relação. Vamos então ao nosso próximo slide. As pessoas e os grupos sociais se relacionam estreitamente na busca de seus objetivos. Os processos de mútua influência, de relações interindividuais e intergrupais, que se formam sob a força de variados interesses, denominam-se interação social. Esta pressupõe cultura e conhecimento das diferentes espécies de normas de conduta adotadas pelo corpo social. Na relação interindividual, em que o ego e o alter se colocam frente a frente, com as suas pretensões, a noção comum dos padrões de comportamento e atitudes é decisiva à natural fluência do fato. O quadro psicológico que se apresenta é abordado, com agudeza, por Parsons e Shields,
Como os resultados da ação do ego dependem da reação do autor, o ego orienta-se não apenas pelo provável comportamento manifesto do autor, mas também pela interpretação que faz das expectativas do autor com relação a seu comportamento, uma vez que o ego espera que as expectativas do autor influenciarão o seu comportamento. Aqui o autor explora a maneira perspicaz como complexos sociais ocorrem dentro dos indivíduos e grupos dentro dos seus objetivos. Ele descreve também uma interação social como um processo de influência mútua que se desenvolve a partir de uma variedade de interesses. O fator crucial para o sucesso desta interação é a compreensão efetivamente compartilhada com as normas de conduta que governam o corpo social, refletindo assim a importância da cultura, do conhecimento dentro desse contexto que é apresentado aqui pelo nosso autor. Vamos então ao nosso próximo slide. Na cooperação, as pessoas estão movidas por igual objetivo e valor e por isso conjugam o seu esforço. A interação se manifesta direta e positiva. Na competição há uma disputa, uma concorrência, em que as partes procuram obter o que almejam, uma visando a exclusão da outra. Uma das grandes características da sociedade moderna, esta forma revela atividades paralelas, em que cada pessoa ou grupo procura reunir os melhores trunfos, para a consecução de seus objetivos. A interação, nesta espécie, se faz indireta e, sob muitos aspectos, positiva. O conflito se faz presente a partir do impasse, quando os interesses em jogo não logram uma solução pelo diálogo e as partes recorrem à luta, moral ou física, ou buscam a mediação da justiça. Podemos defini-lo como oposição de interesses, entre pessoas ou grupos, não conciliados pelas normas sociais. No conflito, a interação é direta e negativa. O direito só irá disciplinar as formas de cooperação e competição onde houver relação potencialmente conflituosa. Aqui o texto explora com clareza diferentes dinâmicas de interação social, cooperação, competição de conflito, que moldam efetivamente as relações entre as pessoas e grupos na sociedade moderna. Na cooperação, as partes se impulsionam por objetivos, valores semelhantes, trabalhando juntas e compartilhando esforços de maneira direta e positiva. Isso reflete efetivamente uma colaboração que busca benefícios mútuos dentro desta sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Leon Duguid, na esfera da sociologia do direito, desenvolveu uma importante teoria em relação à interação social por cooperação, no primeiro quartel do século XX. Baseando seus estudos no pensamento do sociólogo Émile Durkheim, que dividiu as formas de solidariedade social em mecânica e orgânica, Leon Duguid estruturou a sua concepção a partir desse ponto, substituindo, porém, essas denominações, respectivamente, por semelhança e por divisão do trabalho. Consideramos a expressão entrosamento social mais adequada, em virtude de que a palavra solidariedade implica uma participação consciente numa situação alheia, animus esse que não preside todas as formas de relacionamento social. O motorista de praça, que conduz um passageiro ao seu destino, não age solidariamente ao semelhante, verificando-se, tão somente, um entrosamento de interesses. A solidariedade por semelhança caracteriza-se pelo fato de que os membros do grupo social conjugam seus mesmos esforços. Aqui o autor apresenta um importante conceito de desenvolvimento que é apresentado por Leon Duguid, na área da sociologia do direito, relacionado então à interação social por cooperação. Duguid experimentou sua teoria com base no pensamento de Émile Durkheim, que caracterizou as formas de solidariedade social como mecânica e orgânica. Duguid reinterpretou também essa categoria, substituindo-as por semelhança e por divisão do trabalho, que vai aparecer efetivamente nos seus escritos. Essa reinterpretação serve como base para a concepção de interação social, que ele chama de entrosamento social, que vai efetivamente trazer a base, então, dos seus comentários.
A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esta temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.